Olá, pessoal. Eu sou a Tônia Casarim, sou especialista em inteligência emocional, venho estudando as emoções há muito tempo e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as emoções, dado que esse é um momento em que as emoções estão mais afloradas. Bom, primeiro, eu queria dizer que a gente, como ser humano, nós fomos basicamente desenhados para sentir. Né? E muitas vezes a gente esquece, a gente fica muito na cabeça, mas a grande verdade é que o nosso corpo, a nossa biologia, ela foi toda desenhada, né? Vamos dizer assim, o nosso design para a gente sentir. Então, sentir as emoções é muito importante. Muitas vezes a gente nega isso, a gente fica muito no nosso lado racional. E tem até uma frase da Brené Brown que eu gosto muito, que ela fala assim: a gente quer acreditar que somos seres racionais, mas somos seres emocionais que eventualmente pensam. Eu gosto muito dessa frase porque mostra exatamente, né, a nossa humanidade, o lado emocional que a gente tem. E para vocês que querem saber um pouco mais das emoções, é importante a gente dividir com vocês que as emoções têm impacto em várias áreas da nossa vida, tá? Por exemplo, na nossa atenção, na nossa memória, no nosso aprendizado. Ela também tem um impacto na nossa tomada de decisão. Então, às vezes, a gente acha que toma decisão baseada em fatos e dados, mas muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente toma decisão baseada em emoção. Tem impacto nos nossos relacionamentos, isso é muito óbvio e claro, na nossa saúde física e mental, e também na nossa criatividade e performance. Então, vocês veem que as emoções, elas têm impacto em diversas áreas da nossa vida, né? Inclusive, tem um estudo que mostra de um prêmio Nobel de economia, né, que estudou o desenvolvimento emocional e social de crianças e comparou entre crianças que tiveram desenvolvimento emocional e social versus aquelas que não tiveram nenhuma intervenção para isso, e no longo prazo isso tinha impacto muito grande na felicidade, no bem-estar que esses adultos reportavam. Então, vocês veem um impacto enorme das emoções. E aí eu queria trazer para vocês uma metodologia que eu criei, que se chama Âncora. E essa é uma metodologia que vai ajudar vocês a entender e a regular um pouco mais as emoções e lidar de uma forma mais saudável com as emoções, né? Na verdade, âncora é um acrônimo. O que que é um acrônimo? Cada letra da palavra âncora significa alguma coisa, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar com o primeiro A da palavra âncora. O A vem de acolher as emoções. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é acolher as emoções. Primeiro, como eu falei, a gente muitas vezes nega as emoções. Eu sempre falo que não adianta lutar contra as emoções, que a gente vai sempre perder. Né? Então, o que é acolher? É aceitar as emoções, mas ao mesmo tempo não se identificar tanto com elas. Né? Você não é aquilo que você sente, você não é as suas emoções, mas é importante validar, aceitar. E perceber que as emoções são um dado e não um destino, elas são uma informação importante. E elas têm uma função. E a função das emoções, se a gente prestar atenção, se a gente está atento ao nosso corpo, ao que a gente está sentindo, a olhar para dentro, elas estão dizendo alguma coisa para a gente. O que será que ela está dizendo para a gente? Então é importante a gente se permitir sentir, criar esse espaço seguro para a gente mesmo e até para as pessoas à nossa volta, quando querem dividir, né, como elas estão sentindo, o e dar permissão para sentir, né, para a gente mesmo e para as outras pessoas, e criar esse espaço seguro, né, a gente chama isso de segurança psicológica, porque muitas vezes a gente se sente muito vulnerável, e a gente só pode ser vulnerável com as pessoas que a gente confia, que as pessoas que a gente se sente segura, né, então escutar, ter confiança é muito importante. E, e muitas vezes a gente não sabe o que a gente sente, né? Então, não sei nem se vocês sabem, mas eu escrevi um livro infantil chamado Tenho Monstros na Barriga. Escrevi o Tenho Mais Monstros na Barriga e também o ABC dos Monstros. E, na verdade, eu ajudo crianças a dar nome às emoções, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo. A gente fala que a gente está sentindo, tá me sentindo bem, mal ou esquisito, né? E na verdade, e muita gente que eu ouço também fala que está se sentindo, só tô cansado, né? E cansado virou um sinônimo de várias emoções, porque a gente não sabe dar nome às emoções. Então, o N do âncora, a segunda letra, é nomear as emoções. E por que que nomear é muito importante? Porque primeiro a gente tem um vocabulário, né? E sem a gente dizer
saber nomear as emoções, a gente não consegue expressar, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue dizer para os outros o que a gente está sentindo, né? E uma coisa interessante é que tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que fala que quando a gente nomeia as emoções dos outros, aumenta a confiança naquela relação. Então, por exemplo, se uma pessoa tá falando com você e você vira para ela e fala assim: Ah, você está frustrado, então, né? A pessoa já fala: Caramba, aquela pessoa me entende. Né? Então, aumenta a confiança na relação. E isso também ajuda a construir esse espaço seguro em que essa pessoa se sente psicologicamente segura para compartilhar e ser vulnerável com você, né? Então, é importante você saber disso. E dar nome às emoções é muito importante justamente por isso. Eu vou dividir com vocês aqui uma ferramenta que eu gosto muito, que se chama Mood Meter. É uma ferramenta da Universidade de Yale e ela ajuda a gente a dar nome, né, às emoções, justamente porque a gente tem um vocabulário, de forma geral, muito limitado. Então, eu vou dividir aqui, ó. Esse é o Mood Meter, né? Então, é esse gráfico com esses 4 quadrantes coloridos, né? E esses 4 quadrantes com dois grandes eixos, um de prazer e outro de energia. Então, você tem as emoções com alta energia e baixo prazer, o vermelho, baixa energia e baixo prazer, o azul, o amarelo é alta energia e alto prazer, e o verde, baixa energia e alto prazer. Então, você pode colocar e você pode até usar isso para comunicar o que você está sentindo. Então, vou dar um exemplo aqui. Tá vendo? O amarelo, né? No extremo do amarelo, você está em êxtase. Quando você tem uma emoção que tem alto prazer, né? Uma energia mais baixa, você pode estar esperançoso. Né? No caso do verde, você está calmo, relaxado, em paz, sereno. Né? E você vê que cada uma dessas emoções está num lugar, né, desse gráfico, né? No quadrante vermelho, a gente tem a raiva, né, que é uma energia de baixo prazer, a gente não gosta de sentir raiva, mas é uma emoção que tem uma energia muito forte, né? Assim como você está frustrado, enfurecido, né, que já é como se fosse uma raiva aumentada, né, o enfurecido. E emoções de baixo prazer e baixa energia são emoções como a tristeza, você está desesperado, você está entediado, você está aborrecido, né? Que são emoções de baixa energia e baixo prazer, tá? Enfim, então, nomear as emoções é muito importante, e esse é o N do âncora, né? E o C do âncora é compreender causas e consequências e comunicar, né? Por que que isso é importante? Para a gente entender, buscar as causas daquela emoção, o que que fez a gente sentir aquilo. Entender as causas ajuda a gente a prever que tipo de comportamento a gente vai ter. E por que que prever o comportamento é importante? Porque as emoções, elas impactam a forma que a gente pensa, então o que a gente sente impacta a forma que eu penso. E aí isso impacta a forma que eu me comporto e impacta o resultado da minha ação. Né? Então, se eu me sinto com raiva, eu posso pensar, por exemplo, que aquela pessoa, numa situação, aquela pessoa não gosta de mim, então eu fico com raiva e eu penso que ela não gosta de mim, eu fico com mais raiva ainda, e aí eu tenho um comportamento mais agressivo com ela, e o resultado pode ser até eu romper uma relação que eu tenho com uma pessoa, né? Então, esse é como se fosse um processo, né, que a emoção funciona. Então, o que eu sinto impacta o que eu penso, que impacta meu comportamento e que impacta o resultado da minha ação. E eu vou até contar uma história para vocês rapidinho. Eu fui uma vez no programa da Fátima Bernardes, chamado Encontro, muito tempo atrás, e a Fátima Bernardes chamou uma pessoa da audiência e falou assim: Ah, Tônia, vamos aqui ver uma situação em que faltou inteligência emocional. Eu falei: Ah, tá bom, programa ao vivo, eu não tinha muita escolha. E ela perguntou para a senhora, falou assim: Ah, me conta o que que aconteceu. E a senhora falou assim: Ah, sabe o que que é? O meu chefe falava comigo, e sempre que ele falava comigo, ele botava assim o dedo na minha cara, e eu não gostava que ele falava daquele jeito. E aí a Fátima Bernardes falou assim: Ah, e o que que aconteceu? Ah, e aí ele foi falar comigo, já tinha falado 1000 vezes que eu não gostava que ele falasse daquele jeito comigo, e eu fui lá e quebrei o dedo dele. Gente, nesse momento me deu um branco absoluto. Eu torcia para que a câmera não tivesse focada em mim, porque eu devo ter feito uma cara de assustada com aquela situação. Mas eu gosto de contar essa história para mostrar justamente o que que aconteceu.
que aconteceu nessa situação dessa senhora, né? Ela sentiu raiva do chefe, ela pensou, meu chefe não me respeita, ela decidiu, né? O comportamento dela foi quebrar o dedo dele, e o resultado provavelmente foi, ela foi demitida, né? Então, esse é a forma que a nossa emoção impacta e tem resultados muito, muito fortes na nossa vida, né? Então, se aquela senhorinha, por exemplo, numa situação de trabalho, ela continua sentindo raiva, não é que ela não sentisse raiva do chefe, mas ela poderia, em vez de pensar que o chefe não respeita, ela poderia pensar algo diferente, né? E aí não ia ser demitida no fim das contas. Eu nem sei se ela foi demitida porque eu não lembro mais o que aconteceu no final do programa. Mas é importante dividir isso com vocês para vocês entenderem que compreender a causa das emoções é importante, porque a gente identifica os gatilhos das emoções, o que faz aquela emoção surgir. E a gente entende também as consequências do nosso comportamento, né? Isso é importante porque muitas vezes a gente não quer resultados como o caso dela, né, ser demitida. Então, numa situação hipotética, né? Então, todo esse processo é importante a gente entender a causa e as consequências das nossas emoções. E também quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue comunicar melhor, né? E a gente está mais atento. Então, por exemplo, tem situações que são gatilhos para gente. Eu, por exemplo, não gosto de ser interrompida quando eu estou muito, muito concentrada. E há um tempo atrás, eu era interrompida e eu ficava com muita raiva da pessoa e era super grosseira com a pessoa que me interrompia, né? Seja quando eu estava concentrada, né, ou lendo, estudando, ou trabalhando, e a pessoa entrava no quarto ou na sala e já vinha falando alguma coisa. E, e aí eu percebi que era um momento importante, porque aquele era um padrão. E quando a gente tem um padrão, é muito mais fácil a gente olhar esse padrão de comportamento que a gente tem, entender as causas daquela emoção para poder mudar. E aí entra o O do âncora, que é você organizar essas informações que você tem a seu respeito e dar significado. O organizar é a gente encontrar esses padrões de comportamento, ajudar a pensar nesses gatilhos, né, que acontecem com a gente. E uma frase que eu gosto muito, que ajuda, é assim: sempre que alguma coisa acontece, eu reajo desse jeito. Então, criança, por exemplo, né, sempre que meu amigo tira o brinquedo da minha mão, eu bato nele, né? Então, sempre que alguém me interrompia, eu era grosseira com a pessoa. Então, quais são esses padrões de comportamento que a gente tem, que é o O do âncora, que ajuda a gente a ir para o R do âncora, que é regular as emoções? Porque a emoção a gente vai sempre sentir, a gente não quer ignorar as emoções, a gente quer regular. A gente quer sentir e a gente quer poder entender o que a gente faz com aquela emoção, o que ela está dizendo para a gente e como é que a gente pode mudar o comportamento, né? Será que tem uma forma diferente de eu expressar aquela minha raiva sem ser grosseira com a pessoa, né? E claro que tem outras formas. E se eu sei nomear as minhas emoções, se eu entendo bem o que eu tô sentindo, eu posso falar para a pessoa: olha, toda vez que alguém me interrompe, eu fico com muita raiva, e eu tenho vocabulário para falar e comunicar. Né? Então, se eu não tenho esse vocabulário, o nosso corpo vai simplesmente reagir, vai ser grosseira. Quando eu posso falar que eu tenho raiva, isso me ajuda a impedir que tenha uma quebra de confiança naquela relação, ou que eu seja grosseira com aquela pessoa. Agora, é muito importante a gente falar o seguinte: tem alguns pilares fundamentais de autocuidado que a gente precisa ter, porque senão a gente não consegue regular a forma que a gente lida com as emoções. Então, coisas básicas, não vou falar nenhuma novidade aqui para vocês, mas se a gente não estiver bebendo água, dormindo bem, qualidade e quantidade, descansando de forma regular, fazendo atividade física, comendo de forma saudável, se conectando com as pessoas, né, a gente não consegue regular as emoções. Sabe criança, quando dorme pouco ou não dorme, fica mal-humorado, ou quando tá com fome, né, a criança fica mais agressiva e tudo? Acontece a mesma coisa com a gente. Aqui com criança é mais fácil de ver, né? A gente percebe melhor, mas acontece a mesma coisa. Então não adianta, se você não está dormindo bem, se você não está se cuidando, se não está fazendo exercício, comendo de forma saudável. É claro que assim, no mundo ideal você está fazendo tudo perfeito. Não é isso que eu estou falando, eu não quero perfeição, mas ter alguns pilares básicos para que a gente possa regular esse nosso comportamento, tá? E ao mesmo tempo a gente olhar para a emoção e entender.
que a emoção pode muitas vezes estar dizendo alguma coisa para a gente, né? E a gente muitas vezes não presta atenção, a gente simplesmente reage às emoções, né? E a gente não quer só reagir à emoção, né? E uma forma bem interessante que a gente tem de regular nosso comportamento, eu vou voltar ao exemplo da senhora no programa da Fátima Bernardes, que quebrou o dedo do chefe. A gente pode simplesmente, ao invés dela sentir raiva, pensou que o chefe não respeita ela, vou quebrar o dedo dele e ser demitida, ela pode fazer o seguinte: ela continua sentindo raiva, mas em vez de pensar que o chefe não respeita ela, ela pode mudar o pensamento dela. Então, estou sentindo raiva, mas eu posso pensar: ah, o meu chefe não sabe falar de outro jeito. Ele nunca falou com alguém que ele foi ensinado assim. E aí, em vez de pensar que ele não me respeita e ficar com mais raiva ainda, né? Porque é um ciclo que se retroalimenta, eu, em vez de quebrar o dedo dele, eu vou falar: ah, pô, será que não dá pra gente falar por telefone? Ou será que não dá pra falar mais à distância, que o dedo fica tão na sua cara assim, né? E a gente consegue mudar até a intensidade que essa emoção tem e a gente muda o resultado que aquela emoção tem na nossa vida, né? Então, é muito importante isso. Mas eu não estou dizendo para a gente não perceber que a gente está com raiva, muito pelo contrário. Lembra que o primeiro A do âncora é acolher as emoções. Então, é muito importante. A gente falar coisas positivas pra gente, né? Ter os hábitos saudáveis, aceitar aquela emoção é muito importante para a gente conseguir regular o nosso comportamento. E muitas vezes a gente precisa de um tempo, às vezes está numa conversa mais intensa, numa discussão, a gente pode falar assim: olha, acho melhor. Né, não falar isso agora, não continuar essa conversa, eu preciso me acalmar e voltar num outro momento. Muitas vezes a gente precisa, quando a emoção ela se mantém, né, ou quando ela está muito forte e vira um estado emocional, em vez de uma emoção específica e que ela perdura mais tempo, a gente pode procurar ajuda, pedir suporte de amigos, pessoas, familiares, né, para ajudar a resolver alguns problemas. E o último A do âncora é agir para aprender. O que é isso? É a gente construir como se fosse um grande kit, né, de ferramentas, de estratégias do que funciona para a gente. Eu, por exemplo, tenho um kit de ferramentas aqui. Um deles é a meditação. Eu medito e a meditação me ajuda muito a ampliar, como se estivesse ampliando o tempo entre eu sentir uma emoção forte e reagir, né? E aí, nesse tempo, eu consigo mudar a minha reação. Então, essa é uma estratégia que eu tenho no meu toolkit. Outra coisa que para mim é muito importante é fazer atividade física. Então, quando eu não faço atividade física, ou quando eu não corro, ou não vou fazer o crossfit ou fazer a minha musculação, eu fico mais irritadiça, assim. Então, para mim é importante fazer para que eu consiga regular, né, o meu comportamento. Outra coisa que para mim é muito importante, às vezes, quando eu estou muito triste ou acontece alguma tragédia, algum evento muito, muito impactante na minha vida, que eu fico muito triste, eu vou tomar um banho. Durante o banho, eu penso que eu estou lavando aquela tristeza e estou deixando aquela tristeza escorrer pelo ralo, né? Não é que ela não está me dizendo alguma coisa, ela está me dizendo que aquela pessoa era importante para mim, no caso de um luto, por exemplo. É, mas eu tô lavando a tristeza como se fosse um ritual que eu crio para mim, né? Então, o último A do âncora é esse agir para aprender. E, na verdade, é um processo de vida inteira, né? Você vai se conhecendo, se autoconhecendo e percebendo o que funciona para você, né? Nesse grande kit de ferramentas que você tem. E nem sempre o que funciona para você vai funcionar para o outro, né? Isso depende de temperamento, personalidade, preferências pessoais, e também o contexto, né? Então, por exemplo, se eu tô triste, e tô no ambiente de trabalho, no escritório, eu não posso tomar banho, né? Então, qual estratégia funciona às vezes numa situação em que você está em casa versus uma situação que você está no trabalho? O que você pode fazer, né? E dependendo também da cultura que você tem, né? Da religião. Se você mora num lugar diferente, então algumas culturas, né, elas oferecem apoio social maior, então é normal você dividir histórias com as pessoas, outras famílias, né, e eu digo cultura até história de vida da família, algumas famílias têm mais dificuldade, né, então as pessoas não conseguem dividir muito com outras pessoas o que estão sentindo, então talvez isso não seja uma estratégia que esteja no seu kit de sobrevivência, né? No seu kit do A de agir para aprender. Então,
É, esse é o âncora, né? Então, voltando aqui para falar para vocês sobre o âncora, o A, de acolher as emoções, o N, nomear as emoções, o C, compreender causas e consequências e comunicar, o O, organizar e dar significado, achar padrões, o R, regular e o A, agir para aprender. Espero que vocês tenham gostado. Se abram para as emoções, elas têm muita coisa para dizer para vocês. Na verdade, não adianta lutar contra elas, porque a gente vai sempre perder, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem se conectar comigo, eu estou no Instagram, @TôniaCasarim. Um beijo para vocês.